De volta com Boa Tarde, Cidadão. Vamos, nesta Sexta da Saúde, conversar com o Dr. Tiago Rocha, que é neurocirurgião e conosco vai falar sobre um assunto muito importante, que é o Parkinson, também conhecido como mal de Parkinson. Seja bem-vindo, Dr. Tiago, ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores. Espero que nessa entrevista a gente consiga esclarecer todas as dúvidas, né, das pessoas em casa. Muito bem. Dr. Tiago, e vamos começar o nosso programa falando sobre o que é o Parkinson. O Parkinson é uma doença neurológica crônica, progressiva, degenerativa, né? Tem uma região cerebral da gente que se chama substância negra, que é uma região que produz um neurotransmissor, que é a dopamina, e nessa doença há uma degeneração desses neurônios dessa substância negra. E o doente ele começa a apresentar sintomas de tremor, de rigidez, de ficar com a marcha presa, e vários outros sintomas também podem estar associados. O próprio tremor, por exemplo, né? Muitas pessoas que têm o Parkinson acabam tremendo um dos membros, né? Normalmente ele pode acometer tremer um dos membros, ou o lado direito ou o lado esquerdo, e esse tremor ele passar para o outro lado. Então a doença normalmente ela começa unilateral e muitas vezes ela passa para o outro lado. E tem doentes que ele tem o sintoma predominante em um dos dois lados. E uma outra coisa que é importante a gente falar para o telespectador é o que é a dopamina, né? Essa substância que fica, de repente, nessa região do cérebro que acaba prejudicada e gerando todo esse problema que é o Parkinson. A dopamina é uma substância, é um neurotransmissor, que ela está relacionada ao controle dos movimentos. Ela participa da circuitaria relacionada ao controle dos movimentos, dos membros superiores e dos membros inferiores. E na doença de Parkinson, essa dopamina ela vai estar diminuída. Muito bem. Doutor Tiago, e quando a gente pensa no Parkinson, quais são os fatores que provocam esse tipo de doença nas pessoas? Seria fator genético? Seria alguma carga de estresse? Isso pode provocar o desenvolvimento dessa doença? Na verdade, assim, muitos especialistas, né, na literatura a gente observa que uma das principais causas da doença de Parkinson é o próprio envelhecimento. Então, no Brasil, com o envelhecimento da população, a quantidade de doenças de Parkinson vai aumentar. Hoje, atualmente, nós temos em torno de 200 mil pessoas no Brasil com a doença, e à medida que a população ela envelhece, a tendência é que o paciente começa a apresentar mais pessoas com essa doença. Mas você pode ter, por exemplo, algumas pessoas que desenvolvam o Parkinson numa idade mais jovem? Pode, na idade mais jovem, em torno de 40 anos, mas o mais comum é em torno de 60 anos de idade. Em torno de 60 anos. E quando a gente pensa nesses fatores, a gente exclui a questão genética? A questão genética não dá para excluir. Não é o mais comum associado à genética. Mas, se você observar famílias que têm Parkinson, a genética ela está envolvida também. Está envolvida também. Tá. Doutor Tiago, um outro fator que a gente deveria abordar é, por exemplo, o que é que pode, de repente, acelerar, além desses fatores da idade, da questão genética, o que é que pode acelerar o desenvolvimento do Parkinson e fazer com que haja mais complicações no paciente? Na verdade, assim, o Parkinson, como assim, a origem da doença ainda é uma coisa que ainda está sendo estudada, não tem nada que a gente consiga prevenir, evitar. Então, assim, uma coisa que a gente consiga ajudar a controlar a doença é a atividade física. A atividade física... Porque libera a dopamina, porque libera a dopamina. E ajuda ao controle. E ajuda ao controle dos movimentos. Então, a atividade física é um fator já comprovado que pode alterar o curso da doença. O contrário disso, por exemplo, o sedentarismo pode acelerar o desenvolvimento do Parkinson e, digamos, o lado mais incômodo da doença. Se a pessoa tiver predisposição, né, sim. Muito bem. Doutor Tiago, a outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar é quais são, em que situações nós podemos dizer que é possível, através de uma intervenção cirúrgica, de uma cirurgia, você minimizar os efeitos do Parkinson ou até curar? Na verdade, a cirurgia ela não cura. A cirurgia ela não modifica a história natural da doença, mas ela faz com que o paciente tenha mais qualidade de vida. Os sintomas da doença eles regridem para anos atrás. Então, com isso, a gente consegue controlar a doença com as medicações. Então, a função da cirurgia, na verdade, ela não altera o curso
da doença. A doença ela continua a progredir, só que os sintomas eles vão ser mais bem tratados. Quais sintomas, por exemplo? Principalmente os sintomas cardinais da doença, que são O que são sintomas cardinais? Cardinais são os sintomas principais da doença, que a gente chama, que são os sintomas de rigidez, os sintomas de bradicinesia, que é aquela lentidão dos movimentos, e o tremor de repouso. São os sintomas que mais respondem ao tratamento cirúrgico. Tremor de repouso é aquele tremor que você pode ter nas mãos ou em alguma outra parte do Exatamente, corpo, né? porque existem dois tipos de tremores. O de repouso, em que o paciente ele, com a mão parada, ele treme a mão, e o tremor de intenção de movimento, que é mais associado a outros tipos de doenças, como o tremor essencial. Você observa algumas pessoas, geralmente mais idosas, que às vezes até quando está falando, treme um pouco. Isso é um sinal de Parkinson? Não, isso aí às vezes pode ser sinal até de tremor essencial. O que é um tremor essencial? Tremor essencial é um tremor de movimento, ele tem uma amplitude baixa e geralmente ele acomete as duas mãos, de maneiras simétricas. As duas mãos, né? Mas, por exemplo, às vezes tem pessoas que falam, mexendo um pouco a cabeça, diz, olha, eu gostaria de lhe perguntar. Às vezes você observa algumas pessoas que têm esse tipo de característica, digamos assim, né? Isso pode ser um sinal de Parkinson ou não? Não. Normalmente é mais tremor essencial. Mas é claro que cada caso ele tem que ser individualizado e tem que ser bem investigado e estudado, né, a nível de consultório. Existe algum medicamento que se utiliza para o controle? No caso do Parkinson, a gente utiliza principalmente a levodopa. Na década de 60, né, os neurocirurgiões na época faziam muitas palidotomias, que eram lesões para o controle do Parkinson. E no início Lesão no cérebro? Lesões em regiões específicas do cérebro. Essas lesões elas tinham o objetivo de controlar a doença. Na década de 70 começou a aparecer a primeira medicação para tratar o Parkinson, que foi a levodopa. E com o início da levodopa, a cirurgia ela deu um declínio. Quando foi no final da década de 80, mais precisamente... Porque o medicamento conseguia controlar? Porque o medicamento conseguia controlar. E esses pacientes passaram a viver melhor, com mais qualidade de vida. Só que à medida que esses pacientes eles iam envelhecendo, a medicação começou a induzir efeitos colaterais e começou a não controlar mais de maneira adequada a doença. Foi aí que a cirurgia retornou a seu papel. Então, em 87, foi lançado o primeiro trabalho pelo Benabi, que é um francês, que lançou o primeiro trabalho para a estimulação cerebral profunda, que é o DBS, que é uma sigla inglesa que significa Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda. Então, ele lançou o primeiro trabalho de que poderia colocar um eletrodo em região específica do cérebro e esse eletrodo era conectado a um marca-passo, a um gerador. E com base nisso aí, que é chamada neuromodulação, esses pacientes eles tinham ganhos de qualidade de vida e redução e maior controle dos sintomas. Muito bem. E quais são as principais orientações que você pode compartilhar com o nosso telespectador para que ele possa identificar precocemente a possibilidade de ele ter um Parkinson ou mesmo alguém da sua família e na hora que identificar, quais são as orientações para essas pessoas? O Parkinson, né, a principal característica dele, além do tremor, é a bradicinesia que a gente chama, que é um termo técnico que quer dizer que é a dificuldade de movimentação. Dificuldade de movimentação. Então, que não tem nada a ver com artrite, artrose, nada disso. Nada disso. E a rigidez? Então, se de repente ele está começando a achar que está mais rígido, a pessoa está com maior dificuldade para andar, a executar movimentos, muitas vezes a grafia da letra a gente chama de micrografia, com a letra pequena. Por quê? Porque devido à questão da rigidez, o paciente ele começa a escrever, mas escrever com dificuldade e a letra vai ficando pequenininha. Então, esses sintomas são os sintomas que mais chamam a atenção, né? Se a pessoa era uma pessoa normal, executar movimentos de maneira satisfatória e agora tem dificuldade para executar essas pequenas tarefas, então é um sintoma que lança o sinal de alerta para procurar o especialista. A princípio é interessante procurar um neurologista, que é especialista em distúrbio de movimento, para dar o diagnóstico e acompanhar, e se for o caso de alguma conduta cirúrgica, procurar o neurocirurgião. O Parkinson, ele pode ser confundido com algum outro tipo de doença? Pode ser confundido com um tremor essencial. É a principal confusão. Inclusive, assim, o diagnóstico de Parkinson,
ele, na verdade, muitas vezes ele só é fechado depois de 5 anos de evolução da doença. Depois de 5 anos? De 5 anos, porque existem outras formas também de Parkinson, que são Parkinson, que a gente chama de Parkinsonismo atípico, que são formas que são diferentes dessa forma original que a gente vê, que às vezes está associada a distúrbios cognitivos e a outras características. Então a cirurgia, na verdade, ela serve para a forma de Parkinson mais clássica. Então por isso que até para a gente indicar a cirurgia, o paciente, o médico ele tem que ter certeza do diagnóstico da patologia. O segundo ponto que a gente avalia seria a evolução durante 5 anos da doença. Porque muitas vezes, no início, o Parkinson ele dá a cara que é aquele Parkinson clássico, mas em torno de 2, 3 anos ele muda a sua característica. E esse Parkinson, que é o atípico, que a gente chama, ele não responde ao DBS. Então, por isso que a gente tem que aguardar, todos os pacientes que vão ser avaliados para procedimento cirúrgico têm que aguardar pelo menos 5 anos. Outras características que a gente vê é com relação à questão se o paciente não tem alterações cognitivas graves, não tem distúrbios psiquiátricos, também seria outra característica. E o principal, se ele responde à levodopa, ele tem que ter uma boa resposta, que é o medicamento. Se ele não responde à levodopa, o DBS ele não vai ajudar. Então essa resposta à levodopa ela é avaliada pelo neurologista, ele faz o teste da levodopa. O paciente ele chega em período sem a medicação, que a gente chama de período off, que é sem a medicação, e ele dá uma dose extra de levodopa e faz uma escala clínica e vê se o paciente houve uma melhora desses sintomas. Se essa melhora for de pelo menos 30%, ele é candidato ao procedimento cirúrgico. Então, o teste da levodopa, a resposta que esse paciente ele apresenta na levodopa é fundamental para a gente fazer uma boa indicação cirúrgica. Então, o principal é a gente selecionar bem os candidatos para a gente ter os melhores resultados. Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Tiago Rocha, que é médico conosco nesta Sexta da Saúde. Ele é neurologista, neurocirurgião e que conosco falou no programa de hoje a respeito do Parkinson. Eu quero agradecer sua participação. Receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. E eu deixo um momento final para suas despedidas junto ao povo de Natal do Rio Grande do Norte, com alguma palavra final a respeito da importância desse tema. Esse tema é muito, muito importante, é uma doença bastante prevalente no nosso meio. Inclusive, em abril, no início de abril, tem o Dia Mundial de Conscientização para a doença de Parkinson. Então, acho que vale a pena as pessoas participarem, se informar mais da doença, né? Familiares, né? Pacientes. Então, é uma coisa que eu acho que vale a pena. Muito bem. Muito obrigado. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado com a programação da Band.